E aí, pessoal? Eu sou o professor Luiz Ferrareto. Hoje nós teremos uma aula sobre números primos e números compostos. Mas antes de eu chamar a vinheta, eu vou fazer aquele pedido especial para ti te inscrever no canal e deixar teu like aí pra gente. Então, roda a vinheta. Antes da gente começar a diferenciar número primo de composto, tá, pessoal? Eu vou trazer para nós o teorema fundamental da aritmética. Dizia eu que a aritmética... O teorema fundamental da aritmética, ele começa a ser enunciado da seguinte maneira. Ele diz que no conjunto dos números naturais, ou um número ele é primo, ou esse número vai ser composto. Tá? Os números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, 1 e ele próprio. E os números compostos são aqueles que possuem três ou mais divisores, certo? Definido aí, né, pessoal, o que é um número primo, o que é um número composto, a gente vai tentar definir alguns números se eles são primos ou compostos, certo? A gente, para definir se um número é primo ou composto, a gente vai ter que ter na cabeça aquela ideia de divisor, né? Já que a gente vai ter que verificar os divisores do número. Então, se tu não assistiu a aula de divisores aqui do canal, eu te aconselho que vá lá e assista, tá? Eu vou deixar o link da aula na descrição desse vídeo também, para poder te ajudar um pouquinho mais. Então vamos lá, vamos verificar quais dos números a seguir são primos ou compostos. Tá? Então a gente vai verificar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 8, o 9. Tá? Então peguei aqui o meu quadro e vou verificar se esses números são primos ou compostos. Começando pela letra A, tá, pessoal? Vou escrever aqui no quadro, letra A. Nossa letra A. O 2, ele é maior do que 1, né? E ele possui quem como divisor? Os divisores de 2 são 1 e 2. Não tem mais ninguém, né? Então o 2 ele é primo. Vamos ver agora o 3. Letra B. E vamos verificar os divisores de 3. O 3 ele é maior do que 1, então se qualifica, né? O 1 ele não é primo. Então o primeiro divisor do 3 é o 1. 2 não divide 3, então o próximo divisor é ele próprio, que é 3. Então o 3 também é primo. Na letra C, a gente tem o número 4. Então vamos fazer os divisores de 4. Quem divide 4? O 1 divide o 4. O 2, né? O 4 está na tabuada do 2, então logo ele é divisível por 2. E o 3 não divide o próprio 4. Olha só, eu tenho 3 divisores para o número 4. Então o 4 ele é composto. O número primo ele só possui dois divisores, o 1 e ele mesmo. Vamos ver a letra D então, número 5. Vamos ver os divisores de 5. Quem são os divisores de 5? 1. O 2 divide o 5? Não. 3 divide 5? Não. 4 também não. Então, o 5 divide o 5. Logo, o 5 também é um número primo, gente. Letra E. A letra E a gente tem o número 6. Então, nós vamos verificar os divisores de 6. Começa, né, com os divisores, a gente sabe que o 1 divide todo mundo, o 1 é o menor divisor de todos os números, então 1 divide o 6. Quem mais divide o 6? O 2 divide o 6? Sim, 2 vezes 3 é 6. O 3 divide o 6? Sim, 3 vezes 2 igual a 6. E o próprio 6. Então, o 6 é um número composto. Vamos para a letra F. Vamos verificar os divisores de 8. Quem são os divisores de 8? O 1, como a gente já viu, o 2. O 3 divide o 8? Não. O 4 divide. O 5 não divide, o 6 não divide e o próprio 8 divide. Então, o 8 também é um número composto. E por último, vamos ver se o número 9 é um número primo. Então, a gente tem que ver os divisores de 9. Quem são os divisores de 9? O 1. 3 divide 9? Sim, 3 vezes 3 é igual a 9. 3. 4 não, 5 não, 6 não, 7 não, 8 não, então 9. E nós temos 3 divisores, logo 9 é um número composto.
Até aqui, barbadão, né, gente? Vamos passar para o próximo slide. Aqui, pessoal, a gente vai ver o crivo de Eratóstenes. Tá? Eratóstenes era um matemático grego que descobriu o seguinte. Tá? Para te encontrar todos os primos de um intervalo, tá? Digamos, tu quer todos os primos de 1 a 50, de 1 a 100, de 1 a 200, tá? Tu vai pegar e vai tirar a raiz quadrada do maior extremo. No caso, tu quer todos os números primos do intervalo de 1 a 100, tu vai tirar a raiz do 100, tá? E aí, esse valor que tu encontrou, tu vai pegar todos os números primos que antecedem o 10, no caso, e vai eliminando todos os números do intervalo que são divisíveis pelos números primos anteriores. Tá? Meio complicado, né? Vamos ver na próxima tela como é que fica isso. Aqui, aplicando o crivo de Eratóstenes, a gente tem aí um intervalo de 1 até 100. Tá? Eu quero saber todos os números primos de 1 a 100. Como é que eu vou fazer isso? Ora, eu vou tirar a raiz quadrada daquele 100 ali. Tirando a raiz quadrada do 100, a gente tem que raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, os números que eu vou ter que verificar nesse intervalo todo aqui são os números que serão divisíveis por 2, por 3, por 5, por 7. Por que esses? Porque esses são os números que antecedem quem? Esse valor aqui. Se eu achar todos os números divisíveis por 2, por 3, por 5 e por 7 desse intervalo aqui, os que eu não marcar vão ser primos. Tá? Então vamos ver como é que fica isso aqui. Vamos começar então eliminando o número 1. Por quê? Porque o 1 não é primo. A gente já sabe disso. Depois, a gente sabe que o 2 é primo, né? E a gente tem que tirar todos os números que são divisíveis por ele. Quem são todos os números divisíveis por 2? São todos os pares. Então eu vou cortar todos os números pares desse intervalo. Cortei todos ali, terminam em 0 também. Os números pares são aqueles que terminam em 2, 4, 6, 8 e 0, né? Então a gente já cortou todos. Vamos ver agora os divisíveis por 3. Cortei ali o 9 e vou cortando o 15, vou cortar o 21, 27, e aí vou cortando todos eles, ó, pessoal, todos que não foram marcados ainda. No caso ali, 24 é um número divisível por 3, né? Mas ele não foi cortado agora porque ele já tinha sido cortado antes por separ. Então a gente não tem que se preocupar com ele. Tá? Então ali o último número divisível por 3 é o 99. Agora quem é que eu vou cortar? Os números divisíveis por 5. Quem são os números divisíveis por 5? São aqueles que terminam em 0 ou terminam em 5. Então ali, ó, todos os que terminam em 0 eu já cortei, porque são todos pares. Então só vamos cortar todos os que terminam com 5. O 25, que ainda não foi cortado, 35, 55, 65 e o 95. Agora falta quem? Só eu cortar quem é divisível por 7. Nesse caso, pessoal, dá até pra gente ir contando de 7 em 7, porque falta bem pouquinha gente aí pra gente cortar, né? Se tu for contando de 7 em 7, tu vai ver que o primeiro número que falta ser cortado é o 49, depois o 77, depois o 91, e aí a gente já acaba, porque o próximo número seria 98, que já foi cortado porque é par, e o próximo ultrapassa o 100. Então eu tenho ali o meu primeiro número primo, tá, do intervalo, que é o 2, depois o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, 19, todos esses números estão sendo circulados, eles são primos, tá, pessoal? Aí vai cortando, vai encontrando os teus primos. 73, 79, 83, 89 e por último ali o 97. Esses são os números primos do intervalo de 1 a 100, pessoal. E o importante é que tu anote eles, porque mais adiante, tá? Eles vão nos fazer falta. Então, aproveita e anota aí que esses números eles são primos. Quando a gente for ter o conteúdo de fatoração, o conteúdo de radiciação, é importante a gente saber alguns desses números para agilizar o nosso cálculo, tá? Vamos para o próximo slide. Chegamos então, pessoal, aí num exercício, tá?
Vamos ler o exercício e o que ele pede. Analise os números abaixo e pinte apenas aqueles que são primos. Tá? Vamos ver assim, ó, vamos resolver essa questão primeiro como? Usando os critérios de divisibilidade para a gente determinar quem é composto. Por quê? O número primo é só aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Tá? Então, se a gente achar mais de um número que divida esse número, a gente já vai poder eliminar ele. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar aqui, ó. Primeiro, quem são os números divisíveis por 2? Todos os pares. Então, eu já vou cortar todo mundo que é par, que não é o 2. Vou cortar aqui. O 2 é primo, então a gente mantém. 16 cai fora, 32 cai fora, 50. Então, ó, já cortei um monte de gente aqui. Agora eu vou procurar quem? Quem é divisível por 3. Tem alguém divisível por 3? 4 mais 3, 7. Não. 25. 2 mais 5, 7 também não é. 7 é primo, então a gente vai pintar ele depois. O 11 é primo também, o 23, o 5, 29 também é primo e 31 também. Então assim, ó, quem é que falta eu cortar? O próximo número que eu iria averiguar seria o 5. Quem é divisível por 5? O 5 e o 25. Então o 25 eu corto. E agora a gente vai pintar todos os números, porque eu acredito que não tenha mais ninguém faltando. Vamos lá, então, vou pegar e vou pintar esses números. Então vamos pintar aí o 43, porque ele é primo, o 7, o 2 também, que a gente viu que é primo, o 11 a gente já viu que era primo, o 23 a gente já tinha visto que era primo também, o 5, o 29 e o 31. Tá? Então esses números estão pintados, são os números primos desse intervalo. Só que tem uma outra maneira da gente fazer. Se tu anotou os números que a gente acabou de encontrar ali no crivo de Eratóstenes, basta a gente fazer o quê? A gente reescrever eles e verificar quais deles se encontram aí nos nossos quadradinhos, né? Então vamos começar ali pelo 43. O 43 está aqui embaixo, está lá em cima também, ó. Aqui está o 43 e aqui eu tenho 43, então eu vou pintar. O 25 está aqui embaixo, mas não está lá em cima. O 28 também está aqui embaixo, mas não está lá em cima. O 7 está aqui embaixo e está ali em cima, então a gente pinta ele. O 40 está aqui embaixo, mas não está lá em cima. O 2 está aqui embaixo e está aqui em cima, então a gente pinta. O 36 está aqui embaixo, mas não está ali em cima. O 11 está aqui embaixo e aqui em cima, então a gente vai pintar ele. O 23 está aqui embaixo e está aqui em cima. Também vamos pintar o 23. O 16 está aqui embaixo, mas não está lá em cima, então eu não pinto. O 32 está aqui embaixo, mas não está lá em cima, então também não pinto. O 8 está aqui embaixo e não está lá em cima. O 50 está aqui embaixo e não está lá em cima. O 5 está aqui embaixo e está aqui em cima, então eu vou pintar o 5. Agora, o 29 está aqui embaixo e está aqui em cima? Sim, está aqui em cima, então a gente vai pintar o 29. O 6 está aqui embaixo e não está lá em cima, e o 31 está aqui embaixo e está aqui em cima. Então, é uma maneira um pouco mais trabalhosa de fazer? De repente sim, pessoal, mas as duas resolvem o problema, tá certo? Então, fica a sua escolha aí, qual que você quer usar. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e até a próxima aula.